Graça e paz. Amém. A ideia destes sermões, dessas mensagens, certamente nasceu no coração de Deus e foi plantada no nosso coração, meio do Caleb, para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Nasce uma igreja, é o título da primeira mensagem, dentro do contexto que nós vamos trabalhar no mês de agosto sobre a igreja. Então, se você vier nos cultos de hoje, até o último culto de agosto, você ouvirá mensagens que vão falar sobre a igreja. A igreja que não é nossa, a igreja que não nos pertence, a igreja que é do Senhor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, dos versículos de 4 a 7. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Oremos. Querido Deus eterno Pai, graças te damos por essa hora e pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento em que vamos ouvir a palavra que o Senhor preparou para nós. Pai querido, cuida de cada coração aqui presente e nos abençoe nesta manhã de domingo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nasce a igreja cristã, nasce a igreja primitiva que procura ser diferente de tudo aquilo que havia no seu nascedouro. Não haviam deuses feitos por mãos humanas, adoravam ao Deus único e ao Deus sem rosto, como diziam os adoradores de outros deuses. Nasce uma igreja que procura fazer diferença, nasce uma igreja que procura ser uma igreja que marca a vida das pessoas. Uma igreja que tem algo que certamente deixou a comunidade da época totalmente abalada, porque as igrejas falavam dos deuses, as igrejas falavam dos sacrifícios, mas as igrejas não falavam das pessoas. As pessoas não eram desafiadas a mudar, as pessoas não eram desafiadas a serem diferentes. As pessoas simplesmente seguiam os ritos e os rituais e se diziam pertencentes a esse ou aquele Deus, pertencentes a esse ou aquele templo e assim por diante. E nasce uma igreja que começa fora dos templos, ela começa nas casas, ela participava nos cultos dos templos, mas ela nasce nas casas, ela nasce no dia a dia das pessoas, alcançando as pessoas onde elas estavam. E quando ela nasce, ela é desafiada, primeiro, a ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir, esse é um dom. Se nós não ouvirmos, nós não saberemos aquilo que está sendo dito a respeito da igreja. E nós precisamos ouvir, é fundamental o ouvir. E ouvir aquilo que a nossa igreja diz que nós devemos fazer, devemos realizar e assim por diante. O próprio Senhor Jesus naquele momento diz: vocês precisam entender o que está acontecendo. E quando eles fazem uma pergunta para Jesus, nós percebemos que eles não estão entendendo o que está acontecendo. E aí Jesus diz: vocês precisam ser igreja. E ser igreja não é saber o tempo em que eu vou restaurar Israel. Isso não compete a vocês.
E é interessante que a igreja se desvia de uma verdade tão básica e tão fundamental como essa. Jesus está desafiando a igreja a ser igreja. E a igreja já nasce fazendo uma pergunta de instituição. Quando o Senhor vai restaurar? Quando será? Quando o Senhor voltará? E assim por diante. E é interessante que passam séculos, as pessoas estudam, as pessoas se preparam, as pessoas pesquisam, mas continuam querendo dizer quando será que o Senhor vai restaurar a Israel. Então nós precisamos ouvir não aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós quando nós falamos de igreja. Quando nós falamos que uma igreja está nascendo, nós precisamos pensar nisso. Mas pastor, a nossa igreja já vai completar quase 60 anos, o senhor está falando de uma igreja que nasce? A nossa igreja tem que nascer. É necessário que ela nasça. É necessário que ela passe por esse momento de olhar, de ver onde ela precisa retomar a sua caminhada, voltar até ali, se arrepender e retomar a sua caminhada. Isso é fundamental. É importante que aconteça. Por quê? Porque na nossa caminhada, nós trazemos de volta para dentro do nosso arraial, lembram disso? Coisas que nós dissemos que não iam trazer mais. Então é necessário sim um renascimento, é necessário um novo nascimento. E para isso acontecer, nós temos que ouvir. Ouvir o Senhor. E nós ouvimos o Senhor de diversas maneiras. Você pode ouvir o Senhor dobrando o teu joelho, orando e dizendo, fala Senhor. Mas uma coisa que eu insisto, é dizer, fala Senhor, e permanecer ali esperando Ele falar. Já pensou se você está numa sala de aula e diz para o professor, pode falar que eu estou aqui para te ouvir. Aí o professor começa a falar, você levanta e sai. Ele vai dizer, mas você não queria me ouvir? A hora que eu começo a falar, você sai? Nós fazemos o mesmo com Deus. Nós falamos para Deus, Senhor, fala comigo. Inclusive para esses momentos de palavra, tem um cântico que diz assim, fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. E aí acontecem umas coisas, né? A gente sente vontade de ir ao banheiro, sente vontade de tomar água, sente vontade de atender o celular, sente vontade de um monte de coisa. Ué, mas não queria ouvir? Não disse, fala comigo? Senhor, ministra ao meu coração nesse momento. Porque ouvir o que o Senhor tem a me dizer é que me faz crescer, é que me faz entender o que é a igreja, é o que me faz ser igreja nos dias de hoje. A igreja também é desafiada a obedecer. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obedecer. A igreja, com o passar do tempo, desacostumou-se a obedecer. Nós nos desacostumamos a desobedecer. Nós somos uma geração de desobedientes. E para consertar isso, vai precisar muito joelho dobrado, muita palavra, e talvez 2 ou 3 gerações pela frente, para nós podermos dizer, hoje nós somos uma igreja que obedece. Porque a igreja já nasceu desobedecendo. Já nasceu desobedecendo. A própria pergunta que é feita para Jesus dá o tom de que a igreja nasce desobedecendo. O que acontece com Ananias e Safira mostra que a igreja nasce desobedecendo. E assim por diante. Nós vamos entender vários momentos. O próprio Ananias que recebe a Paulo, num primeiro momento ele fica em dúvida, faço, não faço. Precisou de uma palavra mais firme dizendo para ele, Ananias, esse é o meu servo, Paulo. E aí ele obedeceu. Será que a igreja hoje está precisando de uma palavra mais forte, mais dura? Dizendo para você e para mim, obedeçam. Obedeçam. Se me amais,
guardareis os meus mandamentos. E tem gente que está fazendo literalmente o que Jesus disse. Está fechando os mandamentos e está guardando. Pastor, o senhor não falou que é para obedecer? O texto diz que se eu obedeço, se eu amo ao Senhor, eu guardo, eu estou guardando. Esse é o literal. Que não serve mais para os dias de hoje. Porque o literal você encontra em todas as pessoas. Sejam elas carismáticas, sejam elas mais de esquerda, teologicamente falando, de extrema direita, seja o que for. Está todo mundo pegando a palavra ao pé da letra e guardando. Porque guardar não é colocar no nosso coração também, fechar. Guardar é viver, é experimentar, é colocar em prática. É fazer aquilo que Jesus falou para você e eu. Você quer saber quem é o próximo? Aí ele conta a história belíssima de um homem que é assaltado, jogado, ferido, e diz: viram o que fez aquele que o ajudou? Agora vocês vão e fazem o mesmo. Isso é guardar a palavra de Deus. Isso é agir de acordo com a palavra de Deus. E a igreja nasce em obediência. Ela nasce em obediência. Porque o Senhor Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Nós temos obedecido? Todo mundo começa dentro de casa. Todo mundo começa na vizinhança. Todo mundo começa na cidade que nós moramos. E assim por diante. E a nossa desobediência está em entender que o ide é para fora. É distante. Não, o ide começa na nossa casa. Terceiro desafio que o Senhor faz para a sua igreja. Ela precisa ser capacitada. Você e eu precisamos ser capacitados. Nós temos que manejar bem a palavra da verdade. Nós não podemos fazer desse livro um livro de domingo. Não podemos fazer desse domingo um livro de cultos. Não podemos fazer desse livro um livro apoiador de outros livros, muito menos um livro que decora a nossa estante. Compramos um porta-bíblia, colocamos a nossa Bíblia ali e a Bíblia fica ali. E nós temos várias historinhas, que poderíamos chamar de parábolas, que falam a respeito disso. Vamos contar uma só. O pastor visita a família que estava passando necessidade. Pede a Bíblia para ler a Bíblia ao final da visita e coloca um dinheiro ali na Bíblia. Fecha a Bíblia, devolve a Bíblia para a família e vai embora. Quando o pastor sai, a família diz assim: puxa, o pastor nem para nos ajudar na situação que estamos vivendo, passando fome, passando necessidade. Passa um ano. O pastor volta naquela casa, a família na mesma situação, o pastor abre a Bíblia, bem onde ele tinha deixado o dinheiro estava lá. E ele mostra para a família. Já pensou isso na época da inflação galopante que nós vivemos no Brasil? O dinheiro não ia servir para mais nada. Um ano é pouco, mas mesmo assim não ia servir para mais nada. A Bíblia não serve para isso. Ela não está nas suas mãos para isso. Para você guardar o óculos depois de um ano, lembrar que o óculos estava na Bíblia, dizer: achei o óculos depois de um ano, aonde? Na minha Bíblia. E assim por diante. Capacitação é necessária para todos nós. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que sabe o que está escrito aqui. Você não precisa decorar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse.
Mas você tem que saber o que está escrito aqui. Você tem que conhecer a história da salvação. Você tem que conhecer a história da criação. Você tem que conhecer a história do povo de Deus. Você não pode ficar de fora da história do povo de Deus, porque ela tem muito a contar para você, tem muito a contar para mim e assim por diante. Nós precisamos entender isso. Por isso que a igreja, quando nasce, ela precisa ser capacitada. Você e eu precisamos. E capacitação não tem formatura. É que nem escola dominical. Não tem diploma de formatura. O crente, ele é capacitado até o dia da sua morte. Não importa a idade que ele tenha. Ele é capacitado até o último dia de vida. E nós precisamos entender isso. Ninguém sabe mais que ninguém. Eu não sei mais que vocês, vocês não sabem mais do que eu. Nós precisamos de capacitação. Tanto é que na nossa igreja nós temos a capacitação continuada para os pastores. Terça-feira agora teremos para os pastores de tempo integral. O dia todo lá na catedral, capacitação. Aí poderia dizer, bispo, eu estou quase me capacitando a aposentar, tenho que ir. Se você se aposentar hoje, não. Se você vai se aposentar daqui a 1 ano, 2, 3, 8, tem que vir. Você tem que ser capacitado até o último dia da sua vida. E depois vai ter capacitação para aposentado também. Ou você vai capacitar os novos. Mas não paramos de aprender. Cada dia que você lê a palavra de Deus, você tem algo novo para a sua vida. Faça essa experiência. Comece a ler. Além das leituras que você faz, comece a ler o Salmo 23 todo dia. Todo dia. Mas ler, não é passar os olhos. Então a diferença é enorme entre passar os olhos na Bíblia e ler a Bíblia. Leia o Salmo 23 dizendo, Deus, o Senhor é o meu pastor. Como é que eu vou agir diante daquele que é o meu pastor? Eu vou agir como ovelha? Porque se eu der chifrada é bode. Ovelha não dá. Nem cabeçada. Quem sou eu diante desse pastor? Aí no dia seguinte você lê de novo, o Senhor é o meu pastor. O que o pastor faz comigo? O que o pastor faz com a ovelha? E aí você vai entender mais um pouco. Vá lendo, faça essa experiência. Você verá que a cada dia, 365 dias de um ano, Deus vai falar contigo através do Salmo 23. E aí você vai começar a entender que não importa quantas vezes você lê a Bíblia. O que importa é quantas vezes as leituras que você fez da Bíblia mudaram a sua vida. É isso que importa. Ah, pastor, já li a Bíblia 10, 20, 50, 60. Já leu a Bíblia 60 vezes? Então você já mudou de vida 60 vezes. Não, pastor, espera aí, eu só estou lendo por enquanto. É para isso que nós demos a Bíblia, para mudar de vida. Quarto ponto. Quando nós somos capacitados, nós somos enviados. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja contigo, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor nos envia sim, todo dia. Ele envia você para a portaria do prédio que você mora, Ele envia você para a casa do lado onde você estaciona o seu carro, Ele envia você para o seu trabalho. Todo dia o Senhor está enviando você para algum lugar. E o que você tem feito nesse lugar que o Senhor tem te enviado? O que você tem feito? O que você tem feito no lugar que você trabalha? O que você tem feito no lugar que você faz o atendimento, é atendido pelos médicos? O que você faz em todo lugar que você faz? Porque todo dia nós saímos. Todo dia nós fazemos alguma coisa. Todo dia nós vamos para lugares diferentes. O que nós temos feito nesses lugares que nós temos ido? Porque a palavra diz, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também
vos envio. E aí entra a leitura. O Pai enviou o Senhor Jesus para quê? Para amar algumas pessoas. Amém? Misericórdia. Amar a todas as pessoas. E o que nós temos feito com essa ordem do Senhor? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Ele envia cada um de vocês. Assim como Ele envia a mim e ao Caleb e aos pastores e às pastoras, aos missionários, às missionárias, Ele envia cada um de nós. Eu vejo um exemplo interessante de envio mesmo após a aposentadoria. Tem muitos pastores depois de aposentados e pastoras também continuam realizando o ministério. Mas eu vejo o trabalho do bispo Joval lá em Petrolina se estendendo agora para Juazeiro. Eu digo, Senhor, isso é aposentar. A Nina e eu conversamos muito sobre isso. Ela falou assim, o que nós vamos fazer como ministério depois de aposentados? Porque não para. Como é que você vai parar de falar de Jesus? Mas olha, agora eu aposentei. Se a pessoa que está ao meu lado estiver morrendo e caminhando para o inferno, ela vai para o inferno, porque eu me aposentei. Não há aposentadoria para o Evangelho. Ele enviou, e Ele não diz, olha, eu envio vocês por 30 anos, por 35, se vier um presidente que mude isso por 40, se vier um outro por 60, não, Ele não disse isso. Ele diz, eu envio vocês. Ponto final. Envio. Você ouviu, você obedece, você é capacitado e Ele te envia. É assim que nasce uma igreja. E essa deve ser a igreja que é a igreja fora das quatro paredes. Aqui dentro é fácil ser igreja. É muito fácil. Eu sempre disse isso. O crentez é uma língua fácil de ser aprendida. Falar outras línguas pode ser difícil, mas o crentez é fácil. Você entra na igreja, está ouvindo o sermão, de repente você ouve o piano sendo tocado, você diz, vai mudar. Alguma coisa diferente está acontecendo. Percebe? Que a música já te leva para um momento de reflexão. Esse é o crentez. Aí na segunda-feira você vai falar crentez com quem não conhece essa língua. Ele vai olhar para você com aquela cara de interrogação e vai dizer, como? Aí você vai ter que traduzir o seu crentez numa linguagem que aquela pessoa entenda. Isso é igreja fora das quatro paredes. Aqui dentro você pode ser aquela pessoa que entrou aqui a primeira vez. É só observar. O pastor diz, vamos cantar um hino. Todo mundo fica em pé. Vamos cantar o hino. Todo mundo olha para a parede onde tem uma projeção. É assim, isso é crentez. Mas o Senhor nos desafia a sairmos das quatro paredes. Sem essa linguagem, com uma linguagem que Ele nos capacita a falar para aqueles que não o conhecem. Não adianta falar aqui dentro. Tem que falar lá fora. Nasce uma igreja para fora das quatro paredes. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos faça entender cada vez mais o significado de ser igreja nos dias de hoje. Vamos orar. Pai querido e Pai de amor, abençoa-nos nesta manhã para que possamos entender o significado de ser igreja. Leva-nos a ser uma igreja fora do templo, uma igreja fora das quatro paredes, uma igreja no dia a dia, porque cada um de nós é a tua igreja. Nós somos igreja fora
do templo. E a igreja fora do templo não fecha. A igreja fora do templo não tem hora para pregar. A igreja fora do templo, ela olha para as pessoas com o olhar do Senhor, um olhar de salvação, um olhar de resgate. Permanece conosco nesta manhã, e que este momento de ceia seja um momento diferente na vida de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.